Entrou no avião, olho no MS. Eu sou o Zian Pinto. Nós vamos infiltrar na área do inimigo. Vamos usar a técnica, a tática certa, com a velocidade necessária. Nós vamos fazer um revisaço com questões comentadas. E você vai dominar este assunto. Não tem chance de errar. Você vai sair daqui dominando esse assunto do direito. Bora lá! Hoje nós vamos ver então a aplicabilidade das normas constitucionais. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, ó, todas as normas constitucionais são imperativas. Todas as normas constitucionais são imperativas. Elas têm igual valor. Elas possuem igual valor. Todas as normas constitucionais surtem efeito jurídico. Então veja bem, não tem nenhuma norma constitucional que não surta efeito jurídico. Todas surtem efeito jurídico. Porém, olha só, pode apresentar graus diferentes de eficácia. E é sobre isso que nós vamos tratar, sobre os graus distintos de eficácia. A eficácia da norma pode ser uma eficácia plena, contida ou limitada. Então veja, na Constituição, as normas, você vai ter esses três tipos de normas. Normas com eficácia plena, normas com eficácia contida e norma com eficácia limitada. E você precisa entender a diferença. Então olha só, eu vou trazer alguns exemplos para você entender. Veja bem, a primeira, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Ponto. Então veja que não teve nenhum tipo de condição, não teve nenhum tipo de relação futura, de aguardo de outra norma, não teve nada. A norma foi simples, estabeleceu a norma e ponto. Então esse tipo de norma é a norma de eficácia plena. E para você entender, vamos ver a outra. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício e profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Então, olha só o que você tem que entender. A norma está dizendo que é livre o exercício de qualquer profissão. Ok, é livre. Então, qualquer pessoa pode exercer aquela profissão. Porém, ele fala o seguinte, ó, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Então, se a lei estabelecer algum tipo de qualificação necessária para ocupar aquela profissão, aquela qualificação será necessária. Então, por exemplo, hoje qualquer pessoa pode ser pintor, qualquer pessoa. Mas eu pergunto para você, guerreiro, qualquer pessoa pode ser médico, médica? Não, porque a lei veio e estabeleceu para o exercício da medicina algumas qualificações necessárias. Então veja bem, se não vier a lei, aquela profissão é livre para qualquer pessoa. Mas se a lei vier, aquela qualificação que a lei trouxer passa a ser obrigatória. Então, veja, se trata aqui de uma norma de eficácia contida. Por quê? Porque é o seguinte, ela já tem plena eficácia. Ela só pode restringir, ela só pode diminuir, criar algum tipo de condição. É só isso. Ou seja, pode ser que esse exercício sofra uma restrição. É livre o exercício de qualquer profissão. É livre, já está funcionando, já tem eficácia, já está com a sua eficácia ali. Só que, se vier uma lei criando uma qualificação, aí essa lei criou uma restrição. Ela disse, olha, você que não tem essa qualificação não pode mais exercer essa profissão. Por isso que a eficácia ela foi contida. E essa norma é uma norma de eficácia contida. Agora, veja o exemplo abaixo. Você tem assim, ó, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica
Então, quando a norma diz que o direito vai ser exercido nos termos de uma lei, essa lei tem que existir, porque se ela não existir, não vai, esse direito não vai ter eficácia. Você está entendendo? Não vai ter eficácia. Então, nesse caso, quando ele fala que esse direito será exercido nos termos da lei, a lei deve existir. Então, essa norma, ela não tem eficácia imediata. Ela precisa da norma. Por isso que a eficácia dela é limitada. Veja que é diferente do caso anterior, que a eficácia era contida. No caso anterior, é o seguinte: se a lei no futuro trouxer uma limitação, essa limitação será obedecida. Mas hoje, sem ela, a eficácia já está em pleno vapor, né? Então veja a diferença, ok? Então quando você tem ali a norma e ela traz uma possibilidade de uma lei no futuro vir restringir, você tem a eficácia contida. Quando você tem ali aquela norma e ela fala nos termos da lei, ou ela fala nas condições da lei, ela está dizendo o seguinte: olha, não tem eficácia agora, é preciso que essa lei nasça antes. Aí eficácia limitada. E quando ela não traz nenhuma coisa nem outra, é porque ela já tem eficácia plena. Plena. Ok? Vamos lá. Eficácia plena. Vamos ver algumas características. São normas que, com apenas o texto constitucional, já são capazes de produzir todos os seus efeitos de forma integral e imediata. Característica de uma norma de eficácia plena: elas são auto-aplicáveis, né? Não dependem de nenhuma regulamentação. Elas não são restringíveis, não podem ser restringíveis, né? Não podem sofrer restrição de alcance. E elas têm aplicabilidade direta. E uma eficácia contida, veja bem, são normas que possuem aplicabilidade imediata, assim como a de eficácia plena, né? Aplicabilidade direta, mas ela não integral. Por quê? Porque ela permite que o legislador restrinja a sua eficácia, né? Então lembra, a norma de eficácia contida, elas são normas possíveis de sofrer restrição de alcance. Pode vir uma lei no futuro criando restrição de alcance. Por isso que elas são restringíveis, né? Restringíveis. A eficácia, olha só, a eficácia contida é também chamada de restringível, é também chamada de contível e é também chamada de eficácia redutível. Essas expressões podem aparecer na sua prova. Porém, veja bem, entende que ela já é apta a produzir todos os efeitos. Apenas uma lei no futuro pode vir e restringir sua aplicação. Ok? E quem é que pode restringir no futuro? Né? Vem uma norma. A Constituição falou o seguinte: ó, essa norma pode sofrer uma restrição no futuro. A restrição no futuro, pessoal, pode vir na própria Constituição, pode vir com uma lei, pode vir também com conceitos jurídicos indeterminados, né? Quando você tem um conceito jurídico indeterminado, você tem um conceito que ele não tem plena clareza do que exatamente ele é, né? Ele está indeterminado e vem uma norma e diz: olha, esse conceito quer dizer isso aqui, né? Isso é um conceito jurídico indeterminado, certo? Tipo de expressão que configuram, né, ali uma norma de eficácia contida. Por exemplo, você tem lá no texto da Constituição uma norma e fala lá: salvo disposição em lei. Se tem essa expressão salvo disposição em lei, pessoal, quer dizer que pode uma lei no futuro vir e restringir, né? Então, nesse caso, essa expressão vai configurar a norma de eficácia contida.
olha só, eficácia limitada. A eficácia limitada, lembra, é aquela que necessita de uma norma regulamentadora. Ela precisa de uma norma regulamentadora. Mas lembre-se que elas não são restringíveis, né? Restringíveis só são as normas contidas, de aplicabilidade contida. As normas de eficácia limitada, elas apenas precisam de norma regulamentadora. E elas são de dois tipos aí, basicamente. Aquelas que tratam das organizações, né, princípios institutivos, princípios que vão instituir ou organizar, ou mesmo de normas programáticas. Então, vamos dar o exemplo aqui primeiro daquelas que são princípios institutivos e organizativos. Elas são aquelas normas que promovem a estruturação de instituições, de entidade, de órgãos. Olha, vou dar um exemplo aqui. Ó. A norma constitucional diz o seguinte, ó, a lei disporá sobre a criação e extinção de órgãos. Então veja que ele fala que a lei vai trazer essa norma, né? Uma norma ali de criação de órgãos, por exemplo. Então ele está falando de princípios organizativos ou institutivos, né? Ou vai instituir ou vai organizar ali a administração. Então é um tipo de lei necessária para que tenha eficácia aquela norma constitucional. É necessário aquela norma ali regulamentadora. É necessário aquela lei. Por isso que essa norma é de eficácia contida. Essa lei aqui, ela vai ser necessária para que regulamente, ok? Diferentemente, existem aquelas normas que são programáticas, que são aquelas normas que estabelecem direcionamento, objetivo, qual é a meta que aqueles programas precisam ter para alcançar no futuro. Isso são as normas chamadas normas programáticas. Então veja bem esse texto aqui na Constituição. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução de risco. Então veja que a norma constitucional está exigindo ali uma política social e econômica de redução de risco de doença, né? Então veja que a própria norma constitucional está exigindo uma norma programática. Então essa norma programática ela é necessária, ela é uma norma regulamentadora necessária, né? Necessária. Então por isso essa norma aqui, com esse tipo de escrita, é uma norma de eficácia contida, porque ela tem uma norma programática sendo exigida, ok? Tranquilo? Por isso que ela é contida, não, por isso que ela é uma norma de eficácia limitada, pessoal, né? Norma de eficácia limitada exige a regulamentação, tá? Então aqui nós temos a necessidade de regulamentação, ou de organização institutivo, ou de um princípio institutivo e organizativo, ou de normas programáticas, tá? Mas exige a regulamentação, por isso é a norma de eficácia limitada. Beleza. Normas de eficácia limitada são normas, então, capazes, olha só, elas não são capazes de produzir todos os efeitos imediatos. Pessoal, elas não são capazes de produzir todos os efeitos imediatos. Por que elas não são capazes, pessoal? Porque elas necessitam de norma regulamentadora, de complementação. Elas precisam que outra norma complemente ela. Ela precisa de um outro ato normativo. E quais são as características, então, de uma norma de eficácia limitada? Primeiro, ela depende de regulamentação futura. Tem que ter essa outra norma, né? Esse outro ato normativo que vai regulamentar ela. Elas não são auto-aplicáveis. Por que elas não são auto-aplicáveis, pessoal? Porque elas dependem de complementação, né? Ou seja, a eficácia dela não é imediata, é mediata, né? Então elas não estão aptas a produzir todos os seus efeitos jurídicos, não estão. Porém, elas possuem eficácia jurídica.
todas as normas têm eficácia jurídica, pessoal, né? Eficácia jurídica é chamada de eficácia mínima. Então, todas têm, né? O que ela não tem é a possibilidade de produzir todos os seus efeitos, tá? Ela não tem. E aí, veja bem, nós vamos fazer um comparativo aqui, que é onde o aluno normalmente mais se confunde na hora da prova, que é da eficácia limitada e eficácia contida. Fica ligado aí, olha só. Na eficácia contida, né, não havendo uma lei para disciplinar, esta poderá ocorrer de forma plena. Então veja, as duas normas, elas falam de outras normas, né? Pode haver uma lei futura, por exemplo, restringindo ali, no caso, a eficácia contida. Pode haver uma lei. E quando a norma, na eficácia contida, citar que pode haver uma lei ali, né? Se essa lei não existir ainda, a eficácia é plena, né? Os efeitos são plenos, né? Todos os efeitos ali já estão podendo ocorrer. Você está entendendo? Então, veja bem, não havendo lei para disciplinar, esta poderá ocorrer de forma plena. Agora, na eficácia limitada, o que acontece se faltar a lei que a norma de eficácia limitada está pedindo? Aí não será possível o seu exercício. Tranquilo? No caso da contida, lembra que ela é uma norma restringível, né? A norma que vai nascer, que ela está pedindo, a lei, por exemplo, ela vai restringir ali o exercício, né? Ela vai restringir, então ela vai trazer uma restrição. Já na norma de eficácia limitada, a norma que vai nascer, ela não vai restringir nada, ela não pode restringir. Ela apenas vem possibilitar o exercício. É diferente. Preste atenção. Olha só. Então, quanto à aplicabilidade, pessoal, nós temos a eficácia plena, a eficácia contida e a eficácia limitada. Então, veja bem. Elas dependem de norma regulamentadora? Percebam que a de eficácia plena não depende, né? Ela é direta. A eficácia contida não depende de norma regulamentadora também. Ela é eficácia direta. Já a norma de eficácia limitada, ela depende de uma nota regulamentadora. Então, por isso que ela é de eficácia indireta. Beleza? Agora, vamos lá. Essa norma tão apta a produzir efeitos, olha só, a de eficácia plena, sim, pode produzir efeito de imediato. Então, ela é para os seus efeitos de aplicação imediata. A norma de eficácia contida também, ela está apta a produzir efeito, então ela é de aplicação imediata. Porém, a norma de eficácia limitada, ela não está apta a produzir todos os seus efeitos. Então, ela tem aplicabilidade imediata e não imediata. Outra coisa, essas normas permitem que outra norma venha e diminua o seu alcance, restringe o seu alcance. Olha, a de eficácia plena não permite, porque ela é integral, né? Já a de eficácia contida, ela é possivelmente não integral. Por que possivelmente não integral? Porque enquanto não vier outra lei, ela é integral. Mas se vier uma lei restringindo, ela deixa de ser integral. Ok? A de eficácia limitada, ela é... Porque como ela precisa de uma norma regulamentadora, pessoal, né, o alcance dela, perceba que é diferido, né, ou reduzido. Né? É diferido ou reduzido. Vamos ver agora como que isso é cobrado no concurso, como é que isso vai ser cobrado na sua prova. Então presta bastante atenção, guerreiro, guerreira, presta atenção, dá um tapa na cara, joga uma água aí no rosto, né? Dá um pulo, trava o vídeo, faz umas flexões, uns cangurus e volta para cá, porque esse assunto aqui é importantíssimo. Presta atenção. Uma questão aí da Fundação Getúlio Vargas,
Tribunal de Contas do Pará de 2024. A emenda constitucional X acresceu um novo direito fundamental ao rol do artigo 5º da Constituição da República. De acordo com a nova norma constitucional, o direito seria reconhecido de forma descrita, mas sua incidência, olha o que está escrito aqui, ó. A incidência poderia ser afastada. Cara, o que está dizendo isso aí? Isso está dizendo que ela pode sofrer uma restrição, né? Então, nesse caso, estamos perante uma norma de eficácia o quê? Uma norma de eficácia plena, contida, limitada. E aí? Olha só. Se ele falou que o direito seria reconhecido de forma descrita, mas sua incidência pode ser afastada, ora, se pode ser afastada é porque pode sofrer restrição. Dentro da aplicabilidade tem 3 tipos e só tem uma que permite a restrição, pessoal. É a de eficácia contida, porque essa pode ser restringível, né? Ela pode sofrer restrição de alcance. Restrição de alcance. Ok? Então, o gabarito aí, né? Gabarito aí é letra B, eficácia contida. Ok? Mais uma questão. São aquelas normas que, de imediato, no momento em que a Constituição é promulgada, não tem condão de produzir efeito. Cara, não tem o condão de produzir efeitos. Aqui está muito simples. Dos 3 tipos de aplicabilidade, só tem uma que não tem efeito imediato. Olha, a de aplicabilidade de eficácia plena tem, a de eficácia contida tem, só não tem qual, pessoal? A de eficácia limitada, né? Então, se ele falou que ela não consegue ali, ó, produzir efeitos, ou seja, ela precisa de uma norma regulamentadora, então você já sabe que está se tratando de eficácia limitada, né? E aí você tem aí o gabarito na letra C, ok? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mais 2 questões aqui. Olha só. Primeiro aqui. Ele fala aqui, ó, são normas constitucionais de aplicabilidade direta e imediata. Aplicabilidade direta e imediata só tem 2, né? A eficácia plena e a eficácia contida. Só que ele continua dizendo o seguinte, ó, mas possivelmente não integral. Cara, a norma de eficácia plena ela é sempre integral. Se ele falou que é possivelmente integral, você já sabe qual é, né? Eficácia contida, né? Veja aqui o gabarito aqui, ó. Possivelmente integral, aplicabilidade o quê? Eficácia contida, que tem direta, imediata, mas possivelmente não integral, né? E a questão de baixo ela fala acerca das normas constitucionais programáticas. Olha, quando ele fala normas constitucionais programáticas, você já sabe. Ele está falando de eficácia o quê? Eficácia limitada, né? As normas constitucionais programáticas são, em geral, aquelas que a Constituição se limita a traçar o quê? Um direcionamento para a atuação. É exatamente isso, né, pessoal? São as normas de prever, a norma programática prevê ali um direcionamento, né? Ok? Muito tranquilo. E aí nós temos aí a última questão no artigo 5º. Olha o seguinte. O artigo 5º da Constituição dispõe que é livre exercício de qualquer trabalho, né? Qualquer trabalho, ofício ou profissão. Aí ele fala, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Então, que a lei estabelecer, ou seja, pode surgir uma lei, pode, né? Pode. Ele não está ali falando nos termos da lei, não, exigindo ela. Ele fala que pode uma lei
Se ele fala que pode uma lei no futuro pode vir e restringir. Então nós estamos falando de quem, pessoal? Nós estamos da eficácia contida, né? Eficácia contida. Por quê? Porque pode vir uma lei e restringir, né? Que a lei estabelecer, a lei pode ali sofrer uma restrição, certo? Tranquilo? Então, com isto, nós vamos encerrar esse nosso encontro sobre direito constitucional, a aplicabilidade das normas constitucionais. Guerreiro, guerreira, presta atenção. Presta bem atenção. O seu sucesso é proporcional ao número de questões que você vai resolver. Então, vá lá no material, clica na lista de questões extras e responda elas. Quanto mais questões você resolver do assunto, maior a probabilidade de sucesso. Valeu? Um abraço, até a próxima.